Tudo bem com vocês, senhores? Mais uma aula de movimento circular, senhores. Ó, o que você pode fazer aí para ajudar o tio, hein? Você já deixou aquele like maroto? Já deu um clique e compartilhou nas suas redes sociais? Faz isso, meu canal precisa crescer. É mesmo, não tem jeito. Para alguns benefícios do YouTube, a gente precisa ter inscritos para poder ter comunidade, monetizar, né? Poder ter outros recursos que o YouTube só libera com a quantidade de membros. Então se inscreva aí no canal. Sem mais papo, sem mais mendigação, senhores, vamos para o exercício. Na figura, vírgula. Ó, gente, eu gosto de parar na vírgula. Na figura, ele está pedindo para você olhar para a figura. Opa, eu tenho aqui a engrenagem 1, engrenagem 2, a engrenagem 3. A engrenagem 2 e 3 se encontram no mesmo eixo. Então, só por causa disso aqui, ó, aqui no meu cantinho, ó, eu já posso escrever algumas informações. A velocidade angular 2 é igual à velocidade angular o quê? 3. Por que elas são iguais? Porque estão no mesmo eixo. Nossa, quando está no mesmo eixo, elas giram juntas. Então, tem velocidade angulares iguais. Mas também eu tenho outra informação só olhando para a figura ainda, né? Só pediu para olhar para a figura. Então, vamos anotar aqui que o 1 e a engrenagem 2 estão em eixos diferentes. Aí não é angular, aí é a linear. Velocidade linear 1 é igual a velocidade linear 2. Essas são as informações que a gente tem. Quando está no mesmo eixo, senhores, a gente tem bastante informação. Por quê? Porque a frequência, né, de 2 vai ser igual a quem? A frequência de 3. Então, isso significa que o período, né, vai significar que o período de 2 vai ser igual a quem? O período de 3, ok? Então, essas informações eu tenho. Já em eixos separados, a frequência, para ser igual, aí teria que ser um caso muito especial, tá? Mas normalmente, 99,9% dos casos, ela vai ser diferente. Aqui não, aqui tem que ser igual. Aqui é obrigatoriamente de ser igual, tá? E a gente vai continuar lendo aqui as informações, né? As rodas, né, dentadas R1 e R3 são iguais. E os seus raios medem 50 centímetros. Olha que informação bacana que a gente tem aqui também. Que o R1 é igual a quem? Ao meu R3, que vale o quê? 50 centímetros. Tá aqui, ó, 50 centímetros. Temos essa informação bacana. Então, aqui, ó, tanto o R3 como o R1 tem o quê? 50 centímetros. Se eu quiser passar isso para metro, eu já poderia falar que era 0,5 metros, tá? Como que você faz isso? Regrinha de 3, um metro tem 100 centímetros, centímetro de baixo, centímetro multiplica cruzado, ok? Enquanto a roda dentada 2 tem raio de quanto? 25 centímetros. Então, aqui, outra informação. A roda dentada 2 tem quanto? 25 centímetros. Olha, eu já tenho uma proporção, tá? Vamos escrever aqui até em azul. Aqui no cantinho aqui, ó. Que o meu R1 é igual ao meu R3, certo? E ele é o dobro de quem? De R2. Ó, isso aqui é importante. Por quê? Quando esse camarada, o 3, dá uma volta, como ele está no mesmo eixo do 2, ele também tem que dar uma volta, certo? A questão de giro é a mesma. Mas, olhando aqui do 1 para o 2, como aqui é menor, né, tem um raio menor, para quando esse aqui maior der uma volta, o 2 vai ter que dar duas voltas. Como que eu sei que é duas? Porque é duas vezes o quê? O raio, para poder acompanhar ele. Então, quando esse aqui der uma volta completa, esse aqui vai ter que dar duas voltas completas. Ah, garoto. Então, aqui eu já tenho uma relação. Qual é a relação que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação que a velocidade angular de 2 é duas vezes a velocidade angular de quem? De 1. São informações que eu estou extraindo do problema, ok? Então, indo aí. O que mais que eu tenho de informação aqui que ele me deu, né? Giram fixas no mesmo eixo, tal. A roda 1
acoplada à roda 2 gira com uma frequência de quanto? 5.000 rotações por minuto. Então, a roda 1 gira, certo? Com uma frequência de quanto? 5.000 rotações por minuto. Então, a frequência 1, olha que bacana, frequência 1 é de quanto? 5.000 rotações por minuto. Então, anotamos os dados, acabamos de ler. Agora vem a pergunta. Qual é a pergunta que ele quer? Letra A. A frequência de rotação das rodas 2 e 3. Então, peraí, vou partir daqui, ó, que aqui eu tenho bastante informação, certo? Então, aqui eu vou só trocar, organizar o quadro. Fazer assim, ó. Vou trazer isso aqui para cá e vou trazer aqui para cá. Só organizei. Ó, o que eu tenho? Eu tenho que velocidade angular 2 é o quê? 2 vezes a velocidade angular, o quê? 1. Então, o que é velocidade angular? Tá? Velocidade angular, vamos anotar aqui? Vamos anotar? Ó, em vermelho. Velocidade angular, eu posso falar que é 2π vezes quem? A frequência. Então, aqui eu posso falar que é quem? 2π vezes a frequência 2, que vai ser igual a quem? Vou mudar a cor aqui, ó, porque é 2 vezes, né? A velocidade angular 2 é 2 vezes a velocidade angular 1, tá? Vezes 2π vezes quem? A frequência 1. Ó, muito bacana, ó, não vamos sofrer para fazer conta. 2π com 2π. Tem aluno que já pega aqui, troca por 3,14, sai fazendo conta. Para quê? Às vezes vai cortar, né? Não sofra, não precisa fazer. Então, a frequência 2 é igual a quanto? 2 vezes a frequência 1, que eu já tenho, que é quanto? 5.000 rotações por minuto, que isso daria quanto? 10.000 R, só ajeitei um pouquinho aqui para caber, né? RPM. Opa! Ou, se eu quisesse falar, poderia aparecer a frequência assim, ó, que ele poderia falar que era quanto? 10 elevado à quarta RPM. Oh, beleza, Magno. Só tem um detalhe. Ele quer a frequência de 2 e de 3, mas aqui, como eles giram no mesmo eixo, a frequência é a mesma. Então, eu posso falar que isso aqui também é igual a quem? A frequência 3. Já tínhamos registrado isso daqui, ó. Tá, senhores? Beleza. Bacaninha. Vamos lá para agora, para a questão B. B de bola. Essa foi a letra A de amor. Momento para você tirar o print aí da sua questão A de amor aí, ó. Tira um print aí. Aí, já tirou o print. Então, vamos lá. Letra B. Na letra B, o que ele quer? Ele quer que você faça o coeficiente, né? Ele quer que você pegue o V1 e divida por quem? Por V3. Ah, beleza. Bom, quem é V1 e quem é V3? Vê se você concorda comigo. Eu posso falar que a velocidade angular é a velocidade linear dividida por quem? Pelo raio. Isso implica que a velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Tranquilo? Mas quem é a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. Agora, para dar linear, eu tenho que multiplicar por quem? Pelo raio. Então, aqui, senhores, ó, sabendo disso, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, que seria 2π vezes a frequência 1, certo? Vezes o raio 1, que seria 2π vezes a frequência 3 vezes o raio o quê? 3. Gente, ó, poderia fazer com mais conta, menos conta, você poderia fazer mais detalhado, menos detalhado. Aqui tem várias possibilidades para você chegar na mesma resposta. 2π com 2π eu posso o quê? Cortar, senhores. E outra coisa, como o raio 1 é igual ao raio 3, também posso o quê? Cortar o raio 1 sobre o raio 3. Então, a velocidade 1 dividido pela velocidade 3 seria quem? A frequência 1, que é quanto?
5.000 dividido por quanto? Por 10.000, que eu acabei de calcular, né? Olha aqui os 10.000. Olha que delícia de novo. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos simplificar todo mundo por 5, que vai dar quanto? 1 sobre 2. Pronto, senhores. Sem muito estardalhaço. Vou diminuir aqui para você poder tirar um print da tela toda. Tira um print aí, eu acho que ficou bem bacana o exercício. Tá aí bem resolvidinho aí para você. Vamos fazer mais um? Acompanhe aí com a gente mais um. Mas antes da gente passar para o próximo exercício, já deu o like maroto? Já se inscreveu? Precisamos bater até o final do ano 10.000. Se você está olhando ainda não tem 10.000, gente, né? E a gente está em 2021 e já está no final do ano ou está em 2022, ajuda o tio aí, gente, ajuda o tio. Paramos de mendigar, vamos para o próximo exercício. Bacana, senhores, bacana. Exercício 15. Exercício 15. Os pneus de certo automóvel têm raio R igual a 25 centímetros. Então aqui, ó, nós temos um raio R. Então vamos desenhar aqui, ó. Aqui, senhores. E esse valor de R é de quanto? 25 centímetros, ó. O raio R equivale a quanto? 25 centímetros. 25 centímetros eu posso falar que é 1/4 de metro. Ou, se você falar assim, centímetros, você lembra que é de 100. Então eu poderia falar que era 25 dividido por quanto? Por centímetros. Dividido por quanto? Por 100. Se fosse milímetros, ia dividir por quanto? Por 1.000. Se fosse decímetro, dividiria por 10, para chegar em metro. Então eu poderia falar que isso também era quanto? 0 é por 100, hein, Mag? Eu falei milímetro e eu pus 1.000 ali, né? Mas é centímetro para metro, é só por 100. Não erra não, pelo amor de Deus. 2,5. Você já ficou com raiva de errar uma continha assim besta no exercício? Às vezes dá raiva, né? Então, isso aqui seria em metros, tá? Às vezes a gente precisa passar, às vezes a gente não precisa passar e assim por diante. E olha que fator. Olhando agora para o texto, calcule o modo da velocidade em quilômetros por hora. Em quilômetros por hora. E aqui eu já passei para metro. Ó, eu vou resolver tudo em metro, vou transformar isso aqui também que está em minuto para segundo, aí eu vou ter em metros por segundo e no final eu faço a transformação, tá? Se você já quiser fazer a transformação no começo, em vez de você ter vindo aqui para o metro, aí seria melhor você ter escrito assim, quilômetro, né? Hectômetro, tem isso? Decâmetro, tem um A aqui, né? Decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Lembra disso? Ó, estou fazendo isso aqui porque só para você lembrar, porque às vezes é necessário, né? Então aqui a gente está estudando e aí a gente teria o quê? 25 centímetros. Então 5 ia na casa aqui, certo? E aí o 2 ia aqui. E se eu quiser chegar em quilômetro, eu tenho que completar com 0 até chegar no quilômetro e pôr a vírgula na casa que eu quero, que seria quilômetro. Eu ia trabalhar com esse número decimal aqui, certo? Aí é gosto do freguês. Eu vou trabalhar em tudo em metro e depois eu passo para quilômetro por hora. Certo, simples? Então vamos continuar, tá? Então o que ele quer? Ele quer saber a velocidade. Então vou ter que colocar aqui, ó, ponto de interrogação, em quilômetros por hora, tá? E eu estou em metros. Quando suas rodas rolam com frequência igual a 1.200 RPM. Então o que é isso aqui? Frequência, né? Que é 1.200 RPM. RPM é rotações P, por significa dividido, minuto. Então é 1.200 voltas dividida para 1 minuto. Se eu quiser passar isso para hertz, e hertz é em segundo, eu teria que pegar o 1.200 e dividir por quanto? E dividir por 60. Porque vamos mudar a cor para ficar mais fácil você ver, ó.
Vou tirar aqui até esse M que é de minuto, vou colocar em vermelho, ó, que é minuto isso aqui. Em 1 minuto tem 60 segundos. Então aqui, senhores, eu teria o quê? Eu poderia cortar aqui um zero com zero, eu teria 120 dividido por 6, que daria quanto? 20 Hz. Certo, senhores? 20 Hz. Bacana até aqui? Opa, beleza. Pus aqui, né, que ficou bacaninha. Não ficar tão espremido, né? A gente sobe aqui. Ó, agora ficou chique. Tecnologia é bom por causa disso, né? Se fosse um 4, tinha que apagar tudo, senhor. Tinha que apagar tudo. Bom, o que eu tenho? Eu tenho frequência, eu tenho raio. Eu posso falar o quê? Que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Opa! Velocidade angular também é o quê? É a velocidade linear dividida por quem? Pelo raio. Que vai implicar, se você assistiu o outro exercício, que a velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Então eu quero saber qual é a velocidade do carro, né? Que o ponteiro lá está marcando no painel. Então a velocidade do carro seria quem? 2πf, ó, vou até colocar aqui, ó, um tracinho vermelho aqui para você ver aqui, ó. Aqui, ó, velocidade angular, ó. Velocidade angular, ó, o 2πf, certo? Vezes quem? Vezes o raio. Vezes o raio. Ó, aqui, cara, agora é conta, mas vamos entender o seguinte. Quer dizer, então, que o motor aqui produz essa frequência. Se eu colocar uma roda menor ou colocar uma roda maior, isso interfere na velocidade? Sim, interfere na velocidade. Porque quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade o quê? Linear, certo? Magno, o pessoal anda de bicicleta aro 29 e antigamente, né, todo mundo tinha aro 26. Se você sair numa trilha de bicicleta com uma bicicleta com aro 26 e acompanhar a galera de aro 29, você vai ver que enquanto eles vão dar tantas pedaladas, você vai ter que dar um número de pedaladas a mais para poder acompanhar eles, tá? Com a mesma velocidade. Aí você vai sofrer um pouquinho mais. Mas vamos lá, né, senhores? Velocidade 2. Olha que coisa bacana. O Enem às vezes faz isso também, tá? Ele falou que é para você usar o π valendo quanto? Ele falou que é para você usar o π valendo 3. Então aqui, ó, o meu π vai valer 3. Minha frequência é de 20. Mas por que você não pegou 1.200? Já passar em segundo, aí o raio eu já passei para metro. 0 o quê? 25, certo? E aí nós vamos fazer conta, ó. A conta com minha multiplicação não interfere, ó. Se você pegar aqui, ó, 2 vezes duas moedinhas de 25 centavos, dá 50 centavos. Aí você vai pegar 20 moedas de 50 centavos, tá? Vai dar 10 reais. Opa, vezes 3 daria 30. Pense em dinheiro que você não erra a conta. V igual a quanto? 30 o quê? Metros por segundo. Se você já treinou, já acompanhou aqui no nosso canal, lá na nossa playlist de velocidade média, você sabe por que é o 3,6. Não sabe? Vai lá no meu canal Magno Física e vê por que é 3,6, tá? Então aqui, para transformar aqui, tá? Nós vamos ter que fazer o quê? Pegar o 30 e multiplicar por 3,6 para passar esse resultado para quilômetro por hora, senhores. Beleza. Então, uma zero aqui perde uma casa, então vai ficar 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1 dá 10. Isso aqui vai ser equivalente a 108 quilômetros por hora. Eu acho que tampou. Deixa eu só subir isso daqui um pouquinho. Organizar aqui para não tampar a resposta para você. Momento do print, momento daquele like maroto, de se inscrever no canal, senhores. Quero bater até o final do ano 10 mil seguidores aí, para a gente poder continuar no segundo colegial, montando as playlists do pessoal que está do primeiro. Então vamos lá, senhores. Põe o dedinho aí no se inscrever. Beleza, obrigadão por ter se inscrito no canal. Se você não se inscreveu, obrigado também, de todo jeito. Próxima questão.
Senhores, eu acho que vai estar pequenininho aí, né? Vamos tentar melhorar isso para você conseguir ler aí, tá? Ou aqui, né? A gente vai ajeitando, vou ficar aumentando, diminuindo para ficar mais fácil para você. Ele fala o seguinte: o aparelho usado para reproduzir sons gravados em disco de vinil é o toca-disco. Tá voltando à moda, tá, gente? Começou o CD, todo mundo abandonou o vinil, mas agora tá voltando à moda do vinil. Foram fabricados muitos modelos de toca-disco e ainda hoje existem empresas investindo na produção desses aparelhos. A figura a seguir é um esquema simplificado de ponta-cabeça e fora de escala. Então ele está falando o seguinte: os eixos aqui, né? Às vezes ele vai dar valor e você fala, não, mas esses valores não estão compatíveis. Ele já falou que está fora de escala, tá? De um sistema usado para girar o prato sobre o qual o disco é acoplado. Então tá aqui seria o prato, aqui seria o motor, ele tem um eixo, ele gira e tem a correia, tá? Essa correia é para transmitir o movimento para esse outro eixo. O anel de raio R igual a 90 milímetros está fixado no prato e é acoplado a uma peça P por meio de uma correia de borracha. Então aqui, esse raio aqui, ó, tá? Então vamos anotar aqui, ó, é esse raio aqui. É ele que vale o quê? Os 90 milímetros. Certo? Ah, já vou transformar para metro. Calma, vamos ver se tem a necessidade, tá? Mas você já viu da outra aula aí que é milímetro. Se tiver que passar para metro, nós vamos ter que dividir por quanto? Por 1000, certo? Bom, vamos ver mais o texto. O que mais que dá de informação? Ah, tá aqui. A peça P, quem é a peça P? É essa aqui, ó. A peça P está fixa em um eixo E de um motor e possui duas partes cilíndricas. Uma de raio R1, que é a parte de baixo, certo? E outra que é igual a 1,2 milímetros. Então aqui a gente vai ter que anotar o R1 como sendo 1,2 milímetros. E outra de raio 2 de 1,62 milímetros. Então aqui na borracha vai aumentar o raio e esse teria um raio maior. Quando a correia está na parte de R1, como na figura, o prato gira com uma frequência igual a 100 dividido por 3 RPMs, que aqui, senhores, dá o nome ao tipo de disco que a gente ia usar, que era um disco de 33 rotações por minuto. Como que ele chegou a isso aqui? Ele pegou e fez a divisão. Ó, só para lembrar que isso aqui é importante em matemática, não vai ser necessário nesse exercício, mas só para lembrar, tá? Ó, 100 dividido por quanto? Por 3, certo? Então, vou pegar 1, não dá, peguei o 10. Dá 3, dá 9, sobra quanto? Sobra 1. Desce 10, dá por 3 de novo, ok? Que sobra quanto? Sobra 1, tá? Não tem mais zero para descer. Aí eu tenho que colocar aqui um zero, e aí eu tenho que colocar a vírgula, certo? Ok? Seria assim a que a gente ia fazer a divisão, tá? Mas não vou colocar aqui, não vou colocar a vírgula. Então, o que seria isso aqui, esse 33? Esse 33 seria a parte inteira, esse 1 é o resto, tá aqui, ó, e esse 3 é o denominador. Vai que você precisa isso no Enem, hein? Só para a gente lembrar o que era. Bom, tá aqui. Só lembrando que eu tenho informações, né? O meu R1 vai valer quanto? Vai valer 1,2 milímetros. Magné, não posso pôr esse zero? Pode, mas esse zero aqui não vale nada, tá? E o outro R2 vai valer quanto? Vai valer 1,62 milímetros, tá? Tá, vamos deixar o zero aqui, porque esse aqui vai ter duas casas, vamos deixar igualzinho, né? Ó, vou colocar aqui essas informações. O que mais eu tenho de informação? Eu tenho mais uma informação bacana, que a frequência do prato vai ser de quanto? Vai ser de 100 dividido por quanto? Por 3 RPMs.
RPM. Essa é a frequência do prato, tá aqui no texto, tá, senhores? Qual era a frequência do prato, tá? Quando ele está ligado em R1. Agora vem a pergunta. Determine em RPM a frequência F de rotação do eixo E do motor. Ah, beleza. O que eu tenho? Magno, eu tenho 2 eixos, tá? Então, esse desenho aqui, vou fazer ele aqui de lado para você. Olha aí, senhores. Esse aqui, então, seria para a gente o raio do prato, tá? Que nós temos a informação que esse raio do prato vale quanto? O raio do prato a gente anotou, né? Que tá aqui, 90 milímetros. Então, aqui seria o raio dele aqui, 90 milímetros. Então, raio do prato, 90 milímetros. E esse aqui seria o R1. Então, aqui, nós teríamos o R1, que nós já anotamos ali, que vale quanto? 120. Esse desenho é esse daqui, só que você estaria vendo ele o quê? De cima. Esse aqui seria o eixo e esse seria o prato, tá ok? Não está em escala, obviamente, certo? Mas o que eu sei aqui? Eu sei que a velocidade 1, ou melhor dizendo, a velocidade do prato seria igual à velocidade no eixo quando eu estou no R1. Essa velocidade seria igual. O que é a velocidade? A gente já falou sobre isso, né? Vamos recordar de novo? Velocidade angular é a velocidade sobre quem? O raio. Então, eu posso afirmar que a velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Mas lembrando que velocidade angular é 2π vezes quem? A frequência. Então, eu posso concluir que a velocidade linear é 2π vezes a frequência vezes quem? O raio. Ok, senhores? Então, aqui a gente vai escrever assim, 2π vezes a frequência do prato vezes quem? O raio do prato é igual a 2π vezes a frequência 1 vezes o raio que? 1. Olha que delícia. 2π com 2π, a gente já pode o quê? Cortar. A frequência do prato seria quanto? 100 dividido por quanto? Dividido por 3. Tá aí, senhores, 100 dividido por 3. E o meu raio dele seria quanto? 90. Oh, que top, hein? Porque aqui, eu já poderia o que também, simplificar, né, 3 por 90, isso que vai dar quanto? Isso que vai dar 30. 30 vezes 100 vai dar 3.000. Então, aqui eu já posso falar que é quanto? 3.000, tá? A frequência 1 que eu quero descobrir e o raio 1 vale quanto? 1,2, certo? Então, aqui vai ficar a frequência 1. Esse 1,2 que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Beleza. Só organizar aqui, Aí. Agora, nós temos que fazer essa linda divisão aí, senhores. Portanto, nossa frequência, eu dei uma ajeitada aqui no quadro, tá, senhores? Para caber aqui as coisas, seria de quanto? 2.500, o quê? RPM, certo? 2.500 rotações. Detalhe bacana, detalhe importante. Vamos registrar isso aqui, Como a rodinha 2 e a rodinha 1 estão no mesmo eixo, tá? Como a rodinha 2 e a rodinha 1 estão no mesmo eixo, eu posso afirmar que a frequência de 1 é igual a quem? A frequência de 2. Eu posso afirmar isso. Se você gira em torno do mesmo eixo, a velocidade angular é a mesma, a frequência é a mesma, o período é o mesmo. A velocidade linear, não. Então, aqui, só para anotar nosso desenho, a frequência 1 é de quanto? 2.500 RPM. Ok? Tranquilo até aí? Show de bola. Vamos agora aqui para o texto. Calcule a frequência de rotação do prato
quando, por meio de um dispositivo não representado na figura, a correia é levada para a parte de R2 da peça P. Então, essa correia vai subir aqui. Muda a frequência aqui, a frequência do 1 e do 2 não vai mudar, porque está no mesmo eixo. Mas esse aqui vai mudar, porque a frequência tem uma proporção em relação aos raios, tá? do prato e do eixo. Mudou aqui o raio do eixo, o raio do prato não vai mudar, mas a frequência dele vai mudar. Então, vamos dar uma apagadinha aqui e vamos para lá, tá? Estamos aí, senhores, na letra B de bola. Agora aqui, ó, mudou o raio. O raio agora é o R2, tá? Então, esse aqui é o raio 2. Subiu aqui o nosso esquema aqui, né? E o R2 vai medir 1,62 milímetros. O raio do prato continua 90 milímetros, normalmente, tá? Então, ele quer saber qual é a frequência dele, né? Então, vamos lá, senhores. O que eu sei aqui? O que eu tenho de informação? Que a velocidade 1 é igual à velocidade linear de quem? Da polia da rodana 2, tá? Quem é a velocidade aqui? Seria a velocidade angular vezes quem? Um raio. Então, a velocidade angular 1 seria vezes o raio 1, que seria igual à velocidade angular 2 vezes o raio o quê? 2. Eu estou fazendo de outro jeito agora, né? Quem é a velocidade angular? Velocidade angular é quem? 2π vezes a frequência de 1 vezes quem? Um raio 1, que é igual a quem? 2π vezes a frequência de 2 vezes o raio 2. Ó, lembrando que 2π com 2π aqui, a gente vai poder o quê? Cortar, né? A frequência de 1, lembrando aqui que a gente já tinha pegado do texto, ela vale quanto? Tá? Vou trazer para cá, tá? A frequência, vamos escrever aqui, então ficou assim, ó. Frequência 1 vezes R1, que é igual a frequência 2 vezes R2. A frequência 1 agora a gente não tem, tá, senhores? Então, aqui seria a frequência 1. Essa que valia 100 dividido por 3 era quando estava no R1. Agora ele passa para o R2, vai ser uma frequência diferente, tá? Então, aqui, ó, o R1 vale quanto? 90. Frequência 2. A frequência 2 é a mesma frequência 1, porque está no mesmo eixo. Vale quanto? 2.500. E o raio 1 vai valer quanto? 1,62. Certo, senhores? Então, aqui, ó, vai ficar F1 é igual a quanto? 2.500, certo? Dividido por 90 vezes 1,62, tá? Se você quiser facilitar a conta aqui, 0 com 0 eu posso cortar. Eu poderia pensar em fazer essa divisão aqui, multiplicar e depois dividir. Aí conta, você vai fazer do jeito que você quiser. Isso vai ser igual a quanto? 45 RPM. Aí seria para 45 rotações, tá, senhores? Se eu não me engano, tem 60 rotações, 45 e 33 rotações, tá? Deixa no comentário aí para quem sabe. É porque na casa da minha mãe tem uma radiola. E aí, dependendo do disco, você teria que trocar a rotação, tá? Para aquele disco. Vamos para mais um exercício, senhores? Aí, mais um exercício, mas antes desse um exercício, você já deixou aquele like maroto? Você já compartilhou, curtiu, se inscreveu no canal, senhores? O carrinho esquematizado na figura a seguir percorre a trajetória circular da esquerda para a direita. Então, ele percorre da esquerda para a direita. Ele poderia ter falado também que ele estaria no sentido horário, tá, senhores? Ponteirinho do relógio, da esquerda para a direita, ok? E aí ele dá mais informações, né? 1, 2, 3, 4 e 5 são o quê? Vetores. Então, vetor sempre vai carregar a informação de quê? Vamos lá, anota aí. Vetor.
O vetor traz 3 informações importantes. Quais são? O módulo, que é uma palavra muito chique para falar valor, a direção e o sentido. Indique, justificando que vetor representa melhor a velocidade, a aceleração do carrinho nos seguintes casos. Então vamos por partes, vamos desenhar. Tá aí, senhores, né? Não tá em escala, mas tá bom, tá? Desenho feito, só para a gente poder rabiscar, né? Então aqui, ó, eu vou ter que fazer cópia deles, porque eu tenho A, B e C. Então já aproveitar e fazer isso aqui já direto, né? Deu uma melhorada aqui, uma ajeitada no quadro, né? B, aqui o C. Vou começar pelo C. Movimento circular uniforme. O que significa ser um movimento circular uniforme? Quais são as características dele? Aqui, o módulo do valor velocidade, certo? É o que? Constante, vou abreviar, tá, senhores? A aceleração tangencial é igual a quanto? A zero, e também o que? Constante, tá? E nós temos a famosa aceleração centrípeta. Então, deixa eu chegar isso aqui para cima para caber a aceleração centrípeta. E eu tenho a minha aceleração centrípeta diferente de quanto? De zero. Por que diferente de zero? Quando um carro vai fazer uma curva, ele tende a derrapar nessa curva. Para que ele não derrape e saia para fora da curva, vai ter que ter uma força, certo? E essa força estaria apontando para onde? Para o centro da curva, tá? Então aqui estaria apontando uma força. E aí nós temos a segunda lei de Newton, tá? Força é massa vezes quem? A aceleração. Para onde aponta a aceleração, aponta a força. E para onde aponta a força, aponta a minha o quê? A aceleração. Então aqui no caso, essa aqui seria a minha aceleração centrípeta. Esse seria o meu vetor. Então, no caso aqui, seria quem? O 3, né? Aqui seria o item, o vetor 3, seria a aceleração. Aqui também temos que registrar que a velocidade, quando o movimento é circular, é tangente à curva. Então, a velocidade aqui é tangencial. Então, aqui seria o meu vetor velocidade. Aqui estaria meu vetor velocidade. Que seria quem aqui o meu vetor velocidade? Seria quem? O item 1, né? Então, aqui seria meu item 1. Tá aí, senhores? Então, na situação C, eu não ia ter 4, nem 2, nem 5. Eu só ia ter a velocidade V, tá? Que seria o 1 e a aceleração centrípeta no caso do 3. Certo? Vou fazer a B. Tá fazendo o inverso. Talvez eu acho que seria mais didático, tá? Nem sempre as perguntas vêm na melhor ordem, tá? Então eu estou reorganizando aqui para você. Então o que você já sabe? Opa, Magno, eu já sei que... até vou copiar para não ter que desenhar de novo, hein? Aqui, ó, é nosso vetor velocidade. É para todos, hein? Até na situação A, velocidade o quê? Tangencial. O item 1 é velocidade para todo mundo. Ok. Só que no B, ele fala para mim, no B, que vai ser um movimento circular uniformemente variado. Certo? Agora, o valor da velocidade não é constante. Então aqui, vamos até puxar para cá, né? Ó. Puxar para cá, ó. Quando o movimento é circular. Aqui, quais são as características dele? Ó, as características dele é o que? Velocidade, o módulo do valor velocidade agora aqui não vai ser constante, tá? Então aqui não é constante. Não é constante.
A aceleração tangencial aqui é o que? Diferente de zero, porque a aceleração tangencial é responsável pela mudança do valor. Como tem mudança de valor, então ele não pode valer zero, mas ela ainda continua o que? Constante, tá, gente? Ela é constante e também, para fazer essa curva, eu vou ter que ter o que? A aceleração centrípeta diferente de zero, tá? Então, aqui eu tenho que ter essa aceleração centrípeta diferente de zero. O que vai acontecer aqui? Para ele ser retardado, e aí no Brasil, os livros de física no Brasil gostam de usar esses termos, tá? Para ele ser retardado, o que significa isso? Que ele está sendo freado. Se você está indo para a direita, para você frear, você tem que fazer uma força para onde? Para a esquerda. Então aqui nós temos uma força para a esquerda. E para onde aponta a minha força? Aponta quem? A minha aceleração. Então aqui, senhores, ó, eu vou ter a minha aceleração tangencial, o meu vetor aceleração tangencial, certo? Ok, aceleração tangencial. Mas para o carro, ó, novamente, para o carro não escorregar na curva, vai ter que ter uma força para cá, ó, que é a minha, o que? Aceleração centrípeta. Ó, também vou ficar com preguiça de copiar, hein? Já vou copiar aqui tudo aqui, ó. Então aqui vai aparecer minha aceleração, o que? Centrípeta. Que vai dar um detalhe. O que? Se eu fizer a regra do paralelogramo, tá? Quem que é a regra do paralelogramo? Pegar um vetor paralelo ao de cima, tá vendo lá? Ó? E outro paralelo à aceleração centrípeta aqui. Esse daqui me daria o vetor resultante. Então, aqui, senhores, eu posso falar que essa aqui seria a aceleração total, certo? O meu vetor aceleração total, a união da aceleração centrípeta com a aceleração que? Tangencial. Pois bem, ó, vamos registrar isso aqui. Eu não sei se eu tenho mais canto no caderno, mas vamos aqui, vamos registrar. A aceleração total, tá? O A seria a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Mas como é um vetor, tem módulo, direção e sentido, não é só fazer uma soma de números, você tem que fazer todo esse esqueminha aí, né? Que a gente fez das retas aí, de somar vetor. Ah, Magno, não sei o que é somar vetor. Vai no meu canal, Magno Física, Playlist Vetor. Então, aqui, ó, quem seria aqui o 5? O 5 seria quem? A aceleração tangencial, tá? Quem seria o 4 aqui? Seria a aceleração total. Então, aqui seria a aceleração total, né? Que seria a união da tangencial com a centrípeta. Note que ela continua apontando para o centro da curva, tá? Desculpa. Note que ela aponta para dentro da curva total, ok? A aceleração total está apontando para dentro da curva. Quem aponta para o centro é a aceleração centrípeta, ok? Pois bem, e aí, senhores? No próximo caso, nós teríamos o quê? Nós teríamos também a aceleração centrípeta. Vamos copiar ela aqui, ó. Temos a aceleração centrípeta? Temos a aceleração centrípeta. Apontando para o centro? Sim, apontando para o centro. Tá aqui a aceleração centrípeta. Seria o 3. Mas na letra A, ele fala que é um movimento também circular uniformemente variado, só que ele é acelerado. Para acelerar, a minha força tem que estar no sentido da velocidade. Para frear o carro, a força, né, tem que estar no sentido contrário da velocidade. Mas aqui, para acelerar, tem que estar no mesmo sentido. Então, aqui, ó, nós teríamos aqui a nossa... Vou ter que colocar maior aqui, tá? A nossa aceleração tangencial, tá? O nosso vetor aceleração tangencial.
Beleza, tá aqui, ó. Só que ele também não seria 5 agora aqui, né? Ele seria quem? 1 também. Então, ali o vetor 1 ali, ó, ele pode ser tanto a velocidade, como também poderia ser quem? A aceleração tangencial, certo? Ó, vou vir para cá e vou fazer uma pergunta, ó. Dá um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Ele quer melhor representa a velocidade e a aceleração de quem? Do carrinho. Se é a aceleração do carrinho, ele não quer nem a centrípeta nem a tangencial. Ele quer a aceleração total. Então aqui, ó, a velocidade seria o 1. Nesse caso aqui, a total seria quem? O 4, certo? No caso aqui, a total já é a centrípeta. Nesse caso aqui, a total já é a centrípeta. Bom, ele não quer aceleração tangencial. A velocidade é 1. A aceleração tangencial também está na mesma direção em sentido do 1. Ele quer a aceleração total. Como que eu vou fazer a total? Eu vou aqui, vou vir cá, né, senhores? Ó, desenhar uma reta paralela aqui, ó. Tá aqui a retinha bem fininha aqui, ó, para não bagunçar muito o nosso desenho. Aqui, e vou desenhar uma paralela do verde. Então aqui, ó, estaria nossa aceleração total, ó, ligando aqui um ao outro, ó. Essa aqui seria a minha aceleração total. Aceleração total, ou simplesmente o vetor A que ele perguntou. O vetor A, que é a aceleração total, que no caso aqui estaria no lugar de quem? Do 2. Seria o 2, tá? Então, no movimento, só para fechar, o movimento circular, a aceleração total é a centrípeta, né, no movimento uniforme. No movimento retardado, você tem que fazer uma combinação da centrípeta com a tangencial. A total vai estar para dentro da curva, certo? Se ele for acelerado também para dentro da curva, não está apontando para o centro, mas está apontando para dentro da curva, e ela tem essas 3 possibilidades, certo? Pode fazer isso em forma de texto? Pode fazer isso em forma de texto, tá bom? Senhores, espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir no canal, tá? Se inscreva no canal e saiba que é um prazer estar sempre com vocês aqui. Deixe perguntas, dúvidas nos comentários, que assim que possível eu irei responder. Fica com Deus. Fui!